Alô, alô, internauta, tudo bem? Aqui estamos nós com mais uma versão do Baduvaz. E como sempre, falando de política, essa bola mestra que mexe com todo mundo. Continuando a sequência do meu debate com os candidatos, com os pré-candidatos ao Senado da República, hoje eu tenho o prazer de receber o Márcio Bittar. Tudo bem, Márcio? Boa noite, Roberto. Tem andado muito? Bastante. Está cansado? Não. As andanças me reanimam. Você tem ouvido muito o discurso das pessoas, o que as pessoas têm a dizer, ou você está levando a sua mensagem? Você aproveita, senta, toma um café e conversa? As duas coisas. Mais do que nunca, é hora, depois de tudo que aconteceu no Brasil, de cada pré-candidato dizer com muita clareza o que é que pensa, como eu fiz nesse caderno, nesse texto, para devolver a segurança para as pessoas, para as famílias. São três propostas. Basicamente, neste documento eu falo sobre segurança pública, economia e também entro na questão de valores. Eu acho que as pessoas têm o direito de conhecer quem é você, quais são os valores que você professa. Então, esses três temas. Deixa eu só... Mas ouço muito também. Tentar ouvir o seguinte. Na verdade, isso aqui é um manifesto seu à sociedade, isso aí, aos eleitores. Isso mesmo. Você quer que depois, se acontecer de você ser o eleito, como você está disputando a vaga, que as pessoas possam te cobrar naquilo que você disse que ia tentar fazer. É isso mesmo. Não é isso? Você não quer que depois debite a você algo que você não prometeu. É isso mesmo, e mais ainda, é fundamental que as pessoas tenham clareza em quem elas estão ou não votando. Então, o que é a campanha? Ela precisa deixar de ser uma coisa de marqueteiro. Sim. Que prepara o candidato para dizer na campanha aquilo que possa render voto. Só que você não finge ao longo do mandato. Então você vende uma ilusão, muitas vezes, alguém acredita naquela ilusão, mas depois vem o pesadelo do mandato. Então, mais do que nunca, eu repito, depois de tudo que aconteceu e ainda está sendo apurado no Brasil, é preciso que cada pré-candidato diga com mais clareza o que pensa, por exemplo, que é o que eu faço, especificamente sobre segurança pública, o que é que eu penso que tem que ser feito para devolver a paz ao Estado e ao país, e o que tem que ser feito para recolocar o Acre no caminho do crescimento econômico. Como você pensa a questão da economia? Isso mesmo. E como você pensa a questão do meio ambiente? Isso mesmo. Então você quer ser responsabilizado pelo que você garantiu. Não por aquilo que as pessoas possam achar que você disse ou que você não pensou, mas que o eleitor deve ter pensado. É isso mesmo. Então vamos começar pela questão da segurança pública. Tem uma varinha mágica para resolver o problema da segurança pública? Não, não tem varinha mágica, mas tem conserto. A boa notícia para quem está, os internautas que estão nos acompanhando, é que você tem exemplos no Brasil e fora, de lugares ricos e pobres, que já passaram por situações tão ruins como nós, e que tomaram as medidas corretas e contiveram, devolveram a segurança e a paz ao seu município, ao seu estado, ao seu país. Até dentro do próprio Brasil tem exemplos disso. Quais são as medidas que eu digo neste documento e que eu venho falando com as pessoas por onde eu passo? A minha opinião, carta compromisso. Nessa carta compromisso. São 3 frentes de trabalho. A primeira, não por ordem de importância, mas um item, é endurecer as leis. As leis brasileiras são frouxas. Não é possível que o mesmo Estado, a polícia que prende na sexta-feira, o judiciário que solta na segunda-feira. Isso cria uma total descredibilidade, avacalha com todo o sistema. Não é possível você ter casos que a mídia nacional chama a atenção de toda a população, crimes bárbaros como o do Nardoni, que jogou uma menina de 7 anos pela janela, a mulher já está no semiaberto, o pai pode pegar semiaberto no final do ano. Quer dizer, isso dá o sentimento de impunidade. Aqueles crimes, assassinatos que não têm cobertura da mídia, Roberto, muitas vezes com 2 anos o sujeito já está no meio da rua. Você quer o compromisso da sociedade com o judiciário, com a polícia? Você acha que o Estado pode aproximar mais essas coisas e tirar o mal do meio das famílias? Acho, e principalmente é para isso que tem a campanha. É para que cada um diga, e você eleito, você estará respaldado pela opinião pública que terá em te elegendo, por exemplo, concordado. Temas polêmicos que os candidatos às vezes não querem tocar com medo de perder voto.
Você diz aqui na cartilha que você é a favor da pena de morte, aliás, prisão da prisão perpétua, não é? Isso. E de que todo bandido tem que pagar pelo seu crime. Sou a favor da prisão perpétua porque entendo que tem crimes hediondos, reincidentes, que não há cura, é patologia, é doença. Sou a favor de baixar a maioridade penal. É um absurdo alguém que mata, estupra, rouba, sequestra, não poder pagar a pena porque tem 16 anos de idade. Entendo que o sujeito de bem, que tem ficha limpa em querendo adquirir uma arma, ele tem esse direito. Portanto, eu sou contra o Estatuto do Desarmamento. Presídio de Segurança Máxima do Brasil é uma piada, porque o comando do crime organizado, quando ele é preso, o Estado tem que cortar a comunicação dele, porque ele exerce comando. Então, aqui no Brasil, o preso de alta periculosidade, ele ainda continua recebendo dezenas de visitas ao mês. E ela não pode ser filmada e nem gravada. É óbvio que ele utiliza essas visitas para continuar comandando, mesmo dentro da cadeia, os seus comparsas que estão lá fora. Aonde erra o Estado? O que ele deveria fazer? O Estado erra quando ele não emprega para o preso de alta periculosidade, o que comanda crime organizado, o isolamento, com raríssimas visitas. E as raras visitas que ele possa receber, ela tem que ser filmada e gravada, que é para cortar. Qual é o objetivo? É cortar o elo, é cortar a cadeia de comando. Né? É desmamar. Desmamar. Ele não pode mais ter comunicação com os seus subordinados. Porque senão ele continua, como é no caso do Brasil. Então nós temos que endurecer o jogo, endurecer as leis. Pois bem, outra questão, priorizar a segurança. Se nós temos na educação e na saúde verba carimbada, também tem que ter verba carimbada para a segurança. Vou te dar um exemplo. 92% dos homicídios no Brasil não são descobertos. Isso você não resolve com política social. Isso você resolve com investimento, dando às polícias investigativas do Brasil no mesmo potencial que tem hoje a polícia do Paraguai, do Chile, para descobrir mais crime. Então, carimbar verba para a segurança. E por terceiro, Roberto, não menos importante, é que a política absolutamente equivocada que o PT nos colocou nesses 20 anos gerou o maior desemprego da história do Acre. A questão da insegurança ela é nacional, porém em alguns estados ela é real. Nós vivemos aqui um clima muito ruim, por exemplo, chega -se a comparar com a guerra de Síria, diz que é superior ao que está acontecendo no Rio de Janeiro. Onde é que o PT errou, na sua opinião? Não, a esquerda, ela passa o tempo inteiro tentando explicar o crime e o criminoso, ao invés de punir. Ela chega a uma conclusão, e você pega isso nas declarações do Jorge Viana, do Tião Viana, nos textos do governo, todos são assim, que é uma questão social, quase que hipotecando como causa exclusiva a falta de oportunidade, o que não é verdade. Você veja que tem países mais pobres do que o Brasil, com menos oportunidade que o Brasil já ofereceu aos seus e tem mais segurança. E para desmistificar isso, que é um mito, de uma vez por todas, vamos lá, Roberto. As pessoas que patrocinaram o maior roubo da história do Brasil e do mundo são pessoas que, ao mesmo tempo, tiveram as melhores oportunidades dadas a brasileiros. Nós estamos falando de ex-deputados, ex-senadores, ex-governadores, ex-presidentes da República. Portanto, trata-se de gente que teve grande oportunidade. Tá? E, ao mesmo tempo, não apenas de ocupar cargos importantes, mas de colocar seus filhos nas escolas e universidades mais caras do Brasil e do mundo. E nada disso os impediu de montar a maior quadrilha que fez o maior saque no Brasil. Então, essa visão da esquerda é um mito e ela é, em grande parte, responsável por isso. Você mesmo disse, existem casos diferentes no Brasil. O que é que o governo do do Tião Viana diz? O Jorge Viana também fala a mesma coisa, eles dizem a mesma coisa. Olha, é uma questão nacional, isso é uma meia-verdade. É de quem não quer assumir a sua parte de responsabilidade. Vou te dar um exemplo. O estado de São Paulo, eu fui conhecer com 16 para 17 anos de idade. Eu não tinha medo. Nós vivíamos aqui de peito aberto, ninguém tinha medo de nada. Aqui em Rio Branco, conhecendo a Madureira, tanto fazia. Quando eu fui conhecer, que a minha irmã mais velha me levou, que é professora, foi a primeira vez que eu me lembro de ter medo. Porque as pessoas diziam assim, olha, toma cuidado, é perigoso. Então eu cheguei na rodoviária em São Paulo, todo assustado, qualquer um que olhasse eu já ficava com medo e tal. Hoje é muito mais seguro,
você andar nas ruas da capital do estado de São Paulo do que nas ruas da nossa capital. Isso e os também números tem no interior, o interior também está vivendo esse clima de insegurança, no Acre, sim? Nossa, Roberto, não escapa. Eu venho agora de Cruzeiro do Você Sul. na Madureira, por exemplo, que é município. onde você passou a maior parte da sua vida. É alto índice de violência lá. Altíssimo no Acre inteiro. Nós temos Mães têm medo de perder filhos. mães com medo de perder filho, pais, todo mundo entregue. O pessoal já não acredita mais na segurança do Estado? Não. Hoje é o principal caos, seguido de perto pela ausência de Faltou economia. o quê? Investimento nas polícias, tanto civil quanto militar? Faltou o quê? Melhor educação? É desemprego? O que é, assim, que deve ter uma coisa que origina tudo isso? Qual é a minha interpretação? O que é que precisa ser feito para devolver a segurança? Então vamos lá. É o endurecimento das leis. Tem que endurecer, tem que ter rigidez. O cara não pode... Prendeu, tem que cumprir pena se tiver errado. Fundamentalmente, Roberto, o que combate criminalidade é punição. É o sujeito que assassinou ser descoberto e, ao ser descoberto, ele pagar pelo crime dele. Fundamentalmente, é isso que contém violência. Aí você Agora, diz que cada preso tem que fazer um trabalho para pagar o período que ele está lá? É lógico. Você pensa assim? Penso, eu sou a favor do trabalho. Porque o preso tem direito a um salário, não que tem? eu sou contra. Eu acho isso um insulto ao país e principalmente às famílias das vítimas. Você veja, você mata um pai de família, uma mãe de família e vai receber um salário como prêmio. Isso é uma loucura total. Bom, e eu te dizia, e o terceiro item, que eu não desconheço, é que essa política equivocada do PT, da Florestania e do Estado empresário do atual governador, quebrou o Estado e gerou o maior desemprego da história do Acre. A herança que o PT está nos deixando é o Estado mais violento de sua história e o Estado com o maior índice de desempregado da sua história. É evidente que se você tem o dobro da média nacional, ou quase isso, na juventude acriana de desempregados, isso, Roberto, uma parte desses jovens acabam sendo aliciados pelo crime organizado. Então, dar oportunidade, fazer com que esse Estado volte a produzir, cumprir a lei de Deus. Deus, ao nos criar, criou os recursos naturais. E é um direito nosso acessá-los para prover a nós e a nossa família. Voltar à sanidade, né? Porque, vamos combinar, Roberto, floresta em pé, intocável, não gera nada, nem riqueza. Aliás, nem sequestra carbono. Ela produz e consome ao mesmo tempo. Vamos falar agora um pouco de economia, dentro desse pequeno espaço que a gente tem. Você também tem ideia de um projeto econômico que você vai trabalhar para que se torne realidade. Sim. O que é que você defende? Você defende a agricultura familiar ou agronegócio? Não, eu defendo a agricultura familiar, o agronegócio. Os dois não são incongruentes. Uma coisa não exclui a outra. Como eu defendo também... São diferentes. Mas uma não exclui a outra. No Juruá tem petróleo e gás. E nós não podemos... Você acredita nisso mesmo? Não, é certeza. Inclusive, quando o atual governador era senador e que se manifestou a favor da exploração do petróleo e gás do Juruá, eu escrevi um documento, uma carta, um e-mail, e mandei para ele, o cumprimentando à época como senador. Porque eu entendo que nós não podemos viver miseravelmente, é só andar no Acre, em cima de riqueza. Quer dizer, a troco de quê? Pois bem, vamos falar com muita franqueza, Roberto. Nós acreanos, somos vítimas de dois interesses externos muito fortes. De um lado tem o agronegócio norte-americano. O mundo, os dois maiores produtores no ramo do agronegócio é o Brasil e os Estados Unidos. Todos estão buscando comida para alimentar os seus filhos. Quando o agronegócio banca várias ONGs que atuam no Brasil para nos criar empecilho para produzir, é ganho para eles. E isso acontece. Muitas das leis criadas de forma irracional, como é o caso dos 80%, você tem áreas aqui planas, que não há razão científica nenhuma para que você tenha 80% de intocabilidade. Isso tudo dificulta a nossa produção, facilita a deles. Não era melhor convencer com relação a essas questões ambientais, dizer, olha, a fonte de água tem que ser preservada. Sim. Você tem que preservar aquela parte, mas deixar com que também o desenvolvimento viesse através daquele que planta, através daquele que cria o gado. Criar soluções, não inventar. Está proibido. Como é que você vai criar uma zona
Isso é meu ponto de vista. Sim. No lugar onde não tem o que se preservar. Não é? Pronto, Não tem lógica. Tanto é Você verdade. tem que ser rígido onde tem um aquífero, por exemplo, preservar o máximo que você puder. Menos campo, menos tudo. Agora, por exemplo, todo mundo tem que comer. Lógico. As pessoas têm que lembrar disso, né, Márcio? Roberto, devolver a sanidade. Como é que você vai gerar riqueza se não pode explorar o subsolo ou o solo? Qual é a mágica? Não tem, Roberto. Então, não há como evitar. A prova é que, por exemplo, talvez nunca nós tenhamos outro político para ter tanto poder quanto o Jorge Viana nesses 20 anos. Ele pediu os 3 senadores, ele conseguiu. Ele pediu o prefeito da capital, ele conseguiu. Ele pediu o governo do estado, ele conseguiu 5 mandatos para ele e para os seus aliados. Ele conseguiu a presidência da república, ajudou e conseguiu. Por que que a ideia dele da florestania não deu certo? Ele não teve tudo o que pediu, todas as oportunidades, não deu certo porque era uma ilusão. Era uma coisa exótica, fadada ao fracasso. Por que que Rondônia estava melhor do que o Acre? É mais rica. O ano passado, Roberto, Rondônia abateu quase 1.600.000 cabeças de gado. Enquanto nós, algo em torno de 400.000. Quando nós tivemos mais do que eles, no passado não tão longe, leite industrializaram nos últimos 3 meses 200.000 toneladas. O Acre, menos de 4.000. Não há milagre. Imagina um homem de bem morre e vai encontrar com o Criador. Vamos voltar agora para aquela ideia também de que eles tentaram fazer algo. Veio a ideia de várias fábricas, tem a Dom Porquito, tem a Criaves, a fábrica de camisinha que está passando por problemas, e tem também um grande sonho do Tião Viana da industrialização, que é a Peixe da Amazônia, que aparece mais de forma negativa, devendo, não concluindo o seu projeto e não andando. Não são problemas regionais isso? Roberto, a esquerda, ela vê a economia sob o prisma do governo empresário. Isso não funciona. A atividade econômica, como o futebol, o esporte, a música, o jornalismo, é dom, é vocação, é da atividade privada, é do talento pessoal, que quem deu, para quem acredita como eu, foi Deus. Aonde o Estado se meteu no Acre, como agente econômico, ou no Brasil e no mundo, quebrou. A fábrica de peixe, ela já foi criada, sabendo eu, e outros, não é por milagre, que ela não teria êxito. Ela foi criada ou ela foi copiada? Olha, nem sei, Roberto, isso é uma invenção tão maluca. E você vai produzir peixe aqui, senador Guiomar, para vender para o Brasil. Como é que você vai passar por Rondônia, que é o segundo maior produtor de peixe do país? Em síntese, você não acredita num futuro bom. Roberto, o sul do país, o sudeste, o sul, dificilmente vai ser mercado consumidor para algo que possamos produzir. Qual é o nosso caminho, Roberto? Tudo aquilo que sai no porto de Porto Velho é uma dica para nós. Porto Seco. Não, o porto de Porto Velho. Pega o Madeira, que vai desaguar lá no Amazonas, que por sua vez deságua no Atlântico, e aí tem o mercado do mundo. Tudo o que sai pelo porto de Porto Velho é uma dica, é só copiar. Daqui, de onde nós estamos... Copiar coisas boas. Copiar o que eles produzem. Produzir é coisa boa. Gerar riqueza é coisa boa. Desemprego é coisa ruim. Preservar a miséria é o que o PT preservou e ampliou nesses 20 anos. Então, daqui para nossa divisa com Rondônia, tanto indo em linha reta, ou para a direita ou para a esquerda, você tem terras planas. Vamos agora para um exemplo que está me vindo aqui à cabeça. Nós tivemos o tal da usina de álcool aqui no Acre em 2 momentos. Um momento com os governos da direita, digamos assim, acho que provavelmente na época de PMDB, alguma coisa assim, o Partido dos Aliados. E aí fechou, não deu certo, disse que houve roubalheira e tudo. Depois vem o Jorge com a ideia mirabolante de salvar o projeto, decretando a nova Alcobrás. E aí foi pior ainda, uma ideia repensada que só consumiu dinheiro, que não deu em nada. Roberto, você para pensar em produção em larga escala, mais importante que qualquer outra coisa é você pensar o seguinte: eu vou vender para quem? Quem vai ser o mercado consumidor? O nosso Brasil, como eu falava, ele produz quase tudo. Então, se você produz uma coisa aqui, daqui que você vai chegar em São Paulo, você não tem preço. O nosso futuro, eu dizia, você pega por Porto Velho, tudo, porque até você tem lugares em Porto Velho, em Rondônia,
que estão mais longe do porto de Porto Velho do que nós, nessa região de Acrelândia, Plástico de Castro, Senador Guiomar, Capixaba. Nós estamos mais perto do que certas regiões. Se eles produzem soja, por exemplo, e andam muito mais quilômetros, é porque nós podemos fazer a mesma coisa. Daqui para dentro, Roberto, o nosso futuro está na criação de um acordo entre o nosso país e o Peru, que eu já defendia na campanha de governador em 2014. O Peru quer, é bom para o Brasil. A China dá demonstrações claras que ela quer ligar-se ao centro-oeste brasileiro para comprar comida do centro-oeste brasileiro, passando por aqui. Eu não posso conceber, Roberto. Ela quer comida em troca da tecnologia que ela tem. Ela já fez uma conta, ela precisa importar produtos do Brasil, do centro-oeste brasileiro. E ela fez uma conta, se isso passar para o Atlântico, subir para o canal do Panamá, sai muito mais caro. Roberto, eu não posso aceitar que nós vamos ver no futuro passar produtos por aqui e nós, estando na porta, não aproveitemos essa oportunidade. Não vamos tirar proveito. O acordo com o Peru, abaixando a carga tributária, desburocratizando a relação entre os dois países, facilitando a circulação de mercadoria e de pessoas. Esse, Roberto, é o nosso futuro. E aí, o que nós produzimos em parceria com eles terá para quem vender automaticamente. Você tem uma China do lado de lá com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Você tem uma Índia com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Você tem parte da costa dos Estados Unidos, rica. Esse é o nosso futuro. Eu quero que agora o senhor seja mais sucinto, nós já estamos bem adiantados, porque eu quero tocar temas assim importantes, mas quero que você seja verdadeiro no seu estilo. Negar que Jorge Viana, no primeiro momento em que se colocou como candidato e como governou esse estado, de que ele não foi importante para corrigir algumas coisas, também não podemos. Questão de segurança pública mesmo, que ele condenava, que era um caos, tal do Esquadrão da Morte, tentou, veio, colocou, botou e deu na cadeia como se fosse resolver todos os problemas. Resolveu? Olha, Roberto, eu não acho que nenhum ser humano, por pior que ele seja, ele não consegue ser 24 horas mal a vida inteira. Então eu penso que seja impossível alguém ficar 48 meses ou 20 anos, né, e não tenha algo para mostrar. Então tem algo para mostrar. Agora, qual é o resultado dos 20 anos? É a maior pobreza da história do Acre. Esse é o legado do PT. Mas nós temos que falar que tem Jorge Viana, tem Binho e tem Tião. Nós não vamos acreditar uma pessoa. Foram os três, é um pouquinho de cada um, ou teve alguma coisa que se salvou? O modelo é o mesmo. Você pode... O Binho foi o governo bom para o senhor? Não, mesma coisa. Por que eu cito o Jorge? Porque para mim ele é o líder desses 20 anos. Ele é o mentor intelectual. Ele é o sujeito que coordenou tudo isso. Ele vem, faz 2 governos, faz o seu sucessor, que era o seu vice, portanto ele completa 12 anos. A marca dos 12 primeiros anos é o da florestania, aí vem o irmão e vem com o Estado empresário. Agora, a mentalidade deles 3 é a mesma. É a ideia meio socialista, meio comunista, do Estado empresário que domina, que persegue. É um comunista que gosta de dinheiro ou não? Todo comunista gosta. O Fidel Castro morreu, mas nem porque morreu, deixou de ser um grande bandido. Como é que alguém podia roubar mais em Cuba se o Fidel roubou a ilha inteira? Quem poderia roubar mais do que Stalin? Se ele foi um ditador que mandava prender, matar. Aliás, por incrível que pareça, né? Tem pessoas da esquerda, diz que defende a igualdade de direitos entre os sexos. Eu também defendo, ok, estamos de acordo. Mas certos heróis deles, Che Guevara, Mao Tse Tung, mataram Maduro, perseguem, prendem e matam e mataram pessoas por não concordar com a mesma opção sexual, por não concordar com a mesma opção religiosa ou política partidária. Você consegue conviver com isso, com essa diferença? E amo. Eu consigo conviver, eu sou um cristão, mas consigo conviver com as diferenças e amar, como eu amo, pessoas que têm uma opção sexual e familiar que não a mesma minha. Agora, o que é que eu peço às pessoas? Assim como eu te respeito, respeito o seu direito, respeite o meu. A esquerda, ela acha assim, ela tem o seu pensamento e ela quer impor à sociedade o que ela pensa. E aí é que está o erro. Você não pode impor aos outros os seus padrões. E mais, Roberto, escola
não é para doutrinar pessoas. E principalmente escola com dinheiro público. Escola é para ensinar português, matemática, ciências. Não é para doutrinar as pessoas a partir da opção sexual, política, partidária, de quem quer que seja. Estes temas, Roberto, para mim que sou cristão, são temas familiares, de foro pessoal, íntimo e das poucas pessoas que as famílias entendam que devam abrir algum diálogo. Não é o Estado. Nosso tempo estourou e eu queria tanto falar das tuas andanças no interior, como é que está sendo bem recebido, está sendo recebido com indiferença. Você acha que é um momento bom de trocar ideias? Você acha que tem que viver esse momento? Você está se renovando? Não, Roberto, eu faço isso permanentemente, né? Você veja que é muito raro em qualquer estado do Brasil alguém ter mandato, perder mandato, recuperar mandato, perder mandato e se tornar competitivo outra vez. É difícil. Você tem vários casos no Brasil inteiro. Aqui no Acre não é diferente. Você tem deputados que têm 1, 2, 3, 4 mandatos, quando perdem, tentam voltar 1, 2 vezes, não voltam mais. Então essa é a regra, né? E eu tenho conseguido... Você se sente magoado quando os caras dizem, o Márcio só aparece em época de política, o Márcio não tem mais negócio no Acre. Você só aparece em época de política? Você tem ainda algum negócio no Acre que te liga ao nosso estado? Na verdade, Roberto, eu tenho uma ponta de orgulho. Te confesso isso. Quando eu percebo o PT falando apenas isso a meu respeito, é o que tem para falar. É o que tem para inventar. Ele não é daqui, ele só aparece agora. Se eu pegar os vídeos que você tem, que eu tenho, das gravações de programas ao longo desses 4 anos, sem mandato, você vai ver com clareza que não teve um mês que eu não fiz uma reportagem, que eu não apareci numa televisão. E ando no Acre, Roberto, mesmo sem mandato, como poucos políticos. Ter mandato é muito mais fácil. Você recebe para isso, né? Não é o meu caso. E mesmo assim eu consigo, todo semestre. Porque você passa a fiscalizar, né? Você tem um mandato, você recebe para isso. Sem mandato você vai visitar pessoas, amigos, né? Os meus vizinhos aqui no Buriti, que é bem perto aqui de você, né? De vez em quando eles ficam chateados com isso, né? E muitos já vieram dizer, mas como? Nós somos teus vizinhos e tal e tal. Aí a Márcia uma vez disse, olha, eu não sei, se o meu marido não mora aqui, então tá tudo errado, porque eu pago conta de luz todo mês, eu pago conta de telefone todo mês, desse mesmo endereço e tal. Então, Roberto, eu sinto, depois desses anos todos de acirramento da política, não pessoal, não desejo mal à família de Jorge Viana, Tião Viana, de ninguém mesmo, né? Mas nesses 20 anos de acirramento da política, onde cada vez mais eles pensam uma coisa sobre vários temas importantes, eu penso outra, a única coisa que tentam... O reloginho está batendo ali dizendo que nós temos 3 minutos. Você vai olhar para o reloginho e vai concluir em 3 minutos. Você hoje se sente confortável com a situação resolvida dentro da oposição, com a sua candidatura posta como pré-candidato ao Senado? Totalmente. O meu pré-candidato é Gladson Cameli, estou convencido do potencial e da vitória dele. Eu não voto, eu tenho 2 votos para o Senado, eu não voto nenhum no PT, portanto eu vou votar de novo no Petecão, que é meu colega, será meu colega, se tivermos saúde e vida, né? Espero que sim, será meu colega de chapa, então o meu voto. Número 2, o primeiro votar em mim, mas tanto faz, né? Porque dá no mesmo, né? Claro. Mas vai ser para ele, né? E estou ajudando, né, a que nós tenhamos uma chapa de federal para dar sustentação ao governo nosso. Nós podemos ter, Roberto, daqui a poucos meses, a vitória inaugurando um novo ciclo no Acre, com um governo nosso, com 3 senadores nossos, coisa que eles já tiveram, e até mesmo 7 deputados federais ajudando o Gladson no governo. E depois, uma hora, eu te explico por que eu acho que o Gladson no governo pode chegar a ter 7 deputados federais o ajudando. Nossa. Tá bom. Leva o meu abraço à Márcia, tá? Muito obrigado. Ao João Paulo, obrigado. A todos com quem a gente convive. Obrigado. E fico sempre à disposição para você esclarecer, para você colocar pontos de vista, para você convencer a quem vai votar. Você não tem que me convencer, tem que convencer aqueles que vão te dar um mandato, aquele que você está buscando. E sempre que for preciso, nós estaremos aqui à sua disposição. Faça chuva ou faça sol, vá atrás do seu voto.
Eu que te agradeço, Roberto, a imensa oportunidade e espero que Deus tenha me dado lucidez suficiente para dizer com clareza o que eu penso. Você disse no começo do programa e eu quero terminar repetindo isso. O que eu desejo é que as pessoas saibam com muita clareza quem eu sou, o que é que eu penso sobre temas tão importantes quanto segurança pública, ou a falta dela, economia e valores cristãos. Um abraço, Roberto. Muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço a todos. Fique com Deus. Boa caminhada, meu querido. Obrigado, Roberto. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Continue nos prestigiando, porque também tem os meninos do Gameleira Connection. Um abraço para você.